Aí galera do Me Salva, nessa aula então a gente vai fazer um exemplo de associação de fontes e mais alguns outros conceitos que a gente pode dar uma revisada aí. Então esse aqui é o nosso circuito e a incógnita vai ser a tensão então entre esses terminais A e B aqui. Se a gente botasse um voltímetro aqui, quanto que esse voltímetro ia ler? Olha só então. Primeiro vamos dar uma olhada aqui nesse circuito. As nossas resistências são dadas em ohms, as correntes em amperes e as tensões em volts. A gente tem aqui uma fonte de tensão em paralelo com um resistor de 1 kΩ. Aqui tem mais um resistor de 100 ohms. Uma fonte de corrente de 2 amperes, dois resistores em paralelo de 100 ohms e mais um resistor de 1K aqui. Primeira coisa que a gente tem que perceber. Esse resistor aqui, ó, ele está em paralelo com a fonte de tensão, então a gente vai poder tirar ele do circuito. Por que a gente pode tirar ele? Olha só, a corrente que passa nele aqui vai ser 50 sobre 1K, uma corrente conhecida já para nós. E além disso, a tensão nesse ponto aqui não muda devido à presença desse resistor aqui. Então, não vai fazer diferença nenhuma para a nossa tensão entre os terminais A e B aqui, a presença desse resistor ou não para o circuito. Então, a gente vai ignorar ele aqui. E esse outro resistor de 1K aqui, olha só, a gente está medindo a tensão aqui, isso aqui é um circuito aberto. Se isso aqui é um circuito aberto, aqui, essa corrente aqui, com certeza é zero, porque ela não tem caminho para voltar para lá depois. Se a corrente aqui é zero, a tensão nesse resistor aqui é zero, então ele também não vai fazer nenhuma diferença para a nossa tensão entre os terminais A e B aqui, então a gente pode tirar ele também. Agora, vamos olhar esses dois resistores aqui, ó. Eles estão em paralelo e eles têm o mesmo valor. A gente sabe que dois resistores em paralelo com o mesmo valor, a resistência equivalente, na verdade, vai ser a metade da resistência de cada um deles. Então, a resistência equivalente em paralelo desses dois aqui vai ser igual a 100 sobre 2, igual a 50 ohms. Então a gente já conseguiu simplificar bastante o nosso circuito. Ele era grande assim e agora a gente passou para esse circuito aqui, que já está bem mais simples e que já é parecido com aquele que a gente fez na aula de transformações de fonte. Agora a gente vai aplicar o método da transformação de fonte, então, percebendo que aqui a gente tem uma fonte de tensão em série com um resistor, a gente vai transformar isso aqui numa fonte de corrente. Quanto que vai valer essa fonte de corrente? Vai valer V sobre R. Então, vamos chamar de X, por exemplo, e ela vai valer V sobre aquele R ali. Vx, Rx. Vx seria nosso 50 aqui da fonte, e o Rx, o 100, o que nos dá meio ampere. A resistência, que vai ficar em paralelo com essa fonte de corrente, a gente sabe que é igual a resistência essa aqui, então ela vai valer 100 ohms também. Vamos transformar isso e vamos simplificar mais ainda o nosso circuito. Olha aqui o que a gente tem, esse nosso circuito transformado aqui. Essa aqui é a fonte de tensão em série com o resistor transformada na fonte de corrente em paralelo com outro resistor. Agora já está bem mais fácil calcular a nossa tensão aqui entre esses terminais. Primeiro, vamos calcular qual é a resistência equivalente aqui entre esses dois resistores em paralelo. Vamos fazer aqui, ó, a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 100 mais 1 sobre 50, o inverso disso tudo aqui. Fazendo MMC, 1 sobre 50 é a mesma coisa que 2 sobre 100, soma 3 sobre 100 na menos 1, isso aqui vai nos dar 100 terços de ohm. Então, a gente tem uma resistência equivalente de 100 terços de ohm, e qual é a corrente que vai passar nela? Vai ser a soma dessas duas correntes aqui, porque duas fontes de corrente em paralelo, a gente soma as correntes. No final, então, a tensão aqui entre os terminais A e B vai ser a tensão no resistor equivalente. Então, V AB vai ser igual a o resistor equivalente vezes I. O resistor equivalente a gente calculou, é igual a 100 terços, e o I é a soma dessas duas correntes, 2 mais meio
igual a 2,5, o que nos dá um resultado final, então, que a tensão é igual a 250 terços de volt. Era isso aí, então, para esse exercício. Agora, só vamos dar mais uma notada numa coisa aqui. Esse método de transformação de fontes vai ser muito útil quando a gente tem um circuito que nem esse, assim, ó, que ele é meio horizontal, então tu tem várias fontes em série, em paralelo com resistores, tu vai poder fazer várias transformações e várias somas de fontes consecutivas para chegar no final num circuitinho bem mais simples, e daí tu vai poder calcular a tua incógnita lá e resolver o problema. Era isso aí, então, até a próxima.